Recebo muito Pix. Tenho que declarar imposto de renda somente por conta disso? Então, no nosso vídeo de hoje, nós vamos explicar essa dúvida que paira na mente de muitos cidadãos brasileiros, principalmente nesse início de ano 2026, com um turbilhão de informações. Só que no nosso vídeo nós vamos esclarecer com base nas regras da Receita Federal. Então eu lhe convido a ficar conosco até o final dele. Eu sou a contadora Ana Lira e quero lhe ajudar a esclarecer essa dúvida se você vai ser obrigado a declarar imposto de renda ou não. Então preste muita atenção no que eu vou dizer. Não existe imposto sobre o Pix, ou seja, um imposto somente porque você está movimentando o Pix, principalmente recebendo Pix. O Pix é um meio de pagamento, assim como um TED, assim como um DOC, assim como um boleto, assim como o próprio dinheiro. O Pix é um meio de pagamento. E somente por conta disso ele não gera uma obrigação perante a Receita Federal. Só porque você usou Pix? Não. Então vamos aos pormenores. E aí, de cara, eu já trago uma dúvida que muita gente já trouxe aqui para mim, e ela é o seguinte: se a pessoa que recebe R$ 10.000 de salário é obrigado a transmitir uma declaração, por que que eu recebo mensalmente na minha conta um montante de 12, R$ 15.000 em Pix, não serei obrigado a declarar? Então, essa é uma boa pergunta e que deixa realmente muitos cidadãos a se questionar se a Receita Federal vai obrigar ou não essas pessoas a fazerem declaração de imposto de renda. A primeira situação que eu quero deixar claro é que esses 10, 12 ou 15 mil recebidos via Pix, qual é a origem desse recebimento? Se esse recebimento, a natureza dele for de uma renda, aí a gente já imagina e já diz que há necessidade de se fazer a declaração de imposto de renda. Então, o que diz a Receita Federal do que pode conceituar como renda? Renda é tudo aquele produto que se aumenta o capital de uma pessoa ou através do seu próprio trabalho. Isso pode ser considerado renda, ou seja, é tudo aquilo que aumenta o patrimônio de uma pessoa física. E quando a gente pensa em renda, a gente pensa numa renda que é tributável. Que renda tributável é essa? É um salário, é uma pensão, é uma aposentadoria, é um aluguel. Assim como a gente também já pensa numa renda isenta de tributação, que seria o quê? Seria uma bolsa de estudo, seria indenizações, seria lucros e dividendos, salvo exceções, porque agora também se tem alteração na legislação no que se trata dos dividendos recebidos pelo sócio de empresa. E aí também a gente pode pensar em renda nos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, que aí vem o 13º, vem prêmios de lotérica e etc. Então, no primeiro momento de saber que o que você movimenta de Pix recebido na sua conta, você também já vai imaginar a origem, se isso vai ser classificado como uma renda para a Receita Federal, com base no que eu trouxe de alguns exemplos do que é considerado rendimentos perante a Receita Federal, ou não. Vamos aqui a um exemplo.
alguém que trabalhe de forma autônoma ou como freelance, ele vai e ele presta um serviço. Você pode considerar isso como o quê? Para a Receita Federal, essa prestação de serviço possa ser considerado como um rendimento, como uma renda. Sendo considerado como uma renda, há necessidade de se apresentar a declaração de imposto de renda, claro, observando algumas considerações. Que valor é esse? Se está dentro da obrigação ou não. Em resumo, a Receita Federal, ela não tributa o PIX, ela vai tributar o que o PIX representou naquela operação. Repito, é um PIX que é um rendimento, tem tributação. Se não, não cabe a tributação. Tudo o que é rendimentos, há a possibilidade de você apresentar o documento, a comprovação. Então, nesse momento de tanta turbulência de informações, é importante você ter esse conceito em mente, bem como ter ali todas as informações, documentos que comprovem que o que você recebeu ali na sua conta possa ser fruto de um salário, possa ser fruto de uma aposentadoria e etc. Ou até recebimentos de aluguel e tudo você tem documentado o que é renda. É fácil de ser provado para a Receita Federal. Então, o que não é justificado nessa movimentação, que você não consegue justificar documentalmente, então aí vai ser tratado talvez como um rendimento também, se você não conseguir justificar esses pontos. Então, por isso, aquilo que você recebe mensalmente, que tenha origem esses valores, que o que você recebe que sejam rendimentos tributáveis, o que você recebe de rendimentos que eles são até R$ 5.000 ou superior a R$ 5.000, deva ser trago ali para uma análise de saber se você precisa ou não fazer a declaração de imposto de renda. Quero deixar aqui já algo que é muito real. O que seria as transações de cruzamentos de informação feito pela Receita Federal. Tanto faz ser de PIX, como de transferências, de DOC, como movimentação de cartão. Então, tudo que hoje você movimenta no seu CPF, hoje os bancos informam para a Receita Federal. E tudo isso é tratado através de uma declaração chamada financeira, que é enviada para a Receita Federal de forma semestral. Então, a realidade é que toda essa movimentação a Receita conhece, mas que nem toda essa movimentação ela vai ser tributada. Então, há um pavor muito grande na mente das pessoas de que tudo que você movimenta como entrada ou até como saída da sua conta bancária possa ser contado para fins de uma declaração de imposto de renda. Tudo cabe estudo, tudo cabe análise. E tudo nesse momento é muito importante a assessoria de um profissional da contabilidade para estar ali conduzindo e ali até lhe destranquilizar um pouco, porque tem muita gente que está apavorada. Então, você tem que ter em mente que vai precisar fazer uma declaração de imposto de renda quando você se enquadrar em uma das regras obrigatórias para a declaração de imposto de renda. Lembrando que até hoje, quem ganha R$ 5.000
vai estar isento de fazer essa declaração de imposto de renda, mas lembrando que somente lá em 2027. Então, em meados de março, provavelmente vai se abrir o programa, as regras de declaração de imposto de renda agora para esse exercício 2026. E aí você, com dúvidas, já disponibilizo aqui a nossa contabilidade para que você entre em contato conosco. Então, o Pix por si só não cria essa obrigação sozinho de ter que fazer a declaração de imposto de renda. Repito, porque nem toda transferência via Pix é uma renda tributável. E aí a gente tem alguns casos, como por exemplo, você faz um empréstimo no banco, recebeu na sua conta, pessoa física, esse não vai sofrer uma tributação de forma nenhuma e nem você vai ser obrigado a fazer uma declaração de imposto de renda só porque recebeu um empréstimo de 20 mil reais, de 30 mil reais e etc. Não vai ser necessário. Assim como eu elenco em um outro vídeo nosso várias possibilidades de valores que você movimenta em sua conta, aonde não sofre tributação nenhuma. Nós vamos deixar o link desse outro vídeo para você também verificar essas informações e ficar tranquilo. Em resumo do nosso vídeo, guarde toda a documentação que você tiver em relação a essas transações que você faz. Porque caso seja necessário apresentar, você tem a possibilidade de justificar e não ter que pagar imposto de renda de forma desnecessária. A dica para você que tem esses trabalhos ou serviços de forma freelance, é um prestador de serviço autônomo, e você movimenta sua conta pessoa física, que é fruto desse seu trabalho, você deva constituir um CNPJ. Com esse CNPJ, também você já descarta todas essas possibilidades de ser tributado pelo imposto de renda como pessoa física. E aí você, com o CNPJ aberto, você tem, claro, a obrigação de se pagar o imposto, mas com um imposto com uma alíquota menor do que o tributo da pessoa física. E eu já disponibilizo aqui o nosso escritório para poder estar lhe orientando, constituir seu CNPJ, assim como tirar outras dúvidas ainda sobre esse assunto relacionado à declaração de imposto de renda ou à movimentação no seu Pix. Então, se você gostou desse vídeo, ó, dá aquele like, compartilha ele com outras pessoas para disseminar a informação que é verdadeira, a informação que vai realmente agregar na vida de cada cidadão. Conte conosco, conte com a contadora Ana Lira.